Excelência, Senhora Ministra da Indústria, Excelência, Senhor Vice-Governador da Província de Luanda, em representação do Governador da Província, Excelências, Senhores Membros do Executivo da República de Angola, ilustres empresários presentes neste ato, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme satisfação que tenho a honra de proferir o discurso de abertura deste importante evento em representação de Sua Excelência, o Presidente da República e titular do Poder Executivo, Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço. Esta feira, que vai exibir produtos da indústria alimentar, bebidas, distribuição e logística, é uma iniciativa muito útil e também muito oportuna, tendo em conta a importância estratégica que o nosso Executivo atribui ao aumento da produção nacional, à substituição das importações e à promoção das exportações no processo de desenvolvimento de Angola. Por isso, os meus agradecimentos ao Ministério da Indústria e, em particular, à Senhora Ministra da Indústria, por ter tido esta iniciativa de organizar o evento que estamos agora a presenciar e também por nos ter convidado a estar presente no mesmo. Minhas senhoras e meus senhores, numa economia existem fundamentalmente dois fluxos: o fluxo monetário e financeiro e o fluxo real ou de bens e serviços. Embora os dois sejam importantes para o funcionamento de qualquer economia, não restam dúvidas de que o fluxo real ou de bens e serviços é o fundamental, é aquele que é o fator decisivo. Na verdade, pode-se mesmo dizer que se uma economia não produz bens e serviços, não tem sequer necessidade de ter fluxos monetários e financeiros. Os meios monetários existem para transacionar bens e serviços. Ora, não havendo bens e serviços para transacionar, não haverá necessidade de meios monetários. Portanto, a base de qualquer economia é a produção de bens e serviços e não os fluxos monetários e financeiros. Tendo consciência deste facto, o Executivo do nosso país tem focado a sua ação governativa na revitalização da base produtiva do país, com vista ao relançamento do crescimento económico e ao aumento do número de empregos no país. Queremos retomar a trajetória de crescimento económico de Angola, interrompido com a crise económica e financeira que eclodiu na segunda parte do ano 2014. Para retomar a trajetória de crescimento económico, havia que, em primeiro lugar, tratar dos grandes desequilíbrios internos e externos prevalecentes na nossa economia em finais de 2017. Referimos-nos aos grandes déficits das contas internas e externas do país, à inflação galopante e à desarticulação que se vivia no mercado cambial. Em 2018, foram dados passos muito importantes nesse sentido. Embora a situação ainda não esteja completamente normalizada, podemos dizer que estamos a caminhar paulatinamente para a retoma da estabilidade macroeconómica, com efeitos positivos nas contas públicas e nas taxas de inflação que o país vai evidenciando. Estamos em melhores condições para nos concentrarmos agora no aumento da produção nacional e no relançamento do setor produtivo do país. Minhas senhoras e meus senhores, como temos dito em diversas ocasiões, aumentar a produção nacional constitui um imperativo nacional. Só com o aumento da produção nacional poderemos aumentar os níveis de emprego em Angola e, assim, aumentar os rendimentos dos cidadãos e das famílias angolanas. Quanto mais pessoas estiverem a trabalhar e a oferir salários dignos, maior será o grau de satisfação das famílias. Por isso, temos de trabalhar para aumentar o número de empregos na nossa economia. Temos um programa de apoio à produção nacional, de substituição de importações e promoção de exportações, o PRODESE, e no âmbito do PRODESE foi aprovado um plano de ação para aumentar a competitividade da produção nacional
sobretudo para os produtos da cesta básica. Precisamos agora de passar para ações concretas, com vista a dar satisfação a este grande imperativo nacional. Apesar dos constrangimentos que ainda afetam a atividade empresarial no nosso país, e a indústria transformadora em particular, temos verificado nas visitas de campo que temos efetuado que se continua a investir na indústria nacional. Em alguns casos, tem-se investido mesmo em empreendimentos de grande dimensão e com tecnologias avançadas. Na verdade, temos registrado a instalação em Angola de vários projetos industriais novos na área alimentar, desde indústrias mais ligeiras, como a de panificação e pastelaria, até investimentos mais estruturantes, como é o caso da produção de farinhas de diversos tipos. Embora Angola continue ainda a importar fuba de milho e farinha de trigo, o país já possui uma capacidade instalada de produção de farinhas, quer de trigo como de milho, com alguma significância. Está previsto o aumento da capacidade de produção desses produtos a curto prazo, por via da instalação de novas unidades industriais. Neste domínio, prevê-se uma grande redução da importação destes produtos num futuro muito próximo. Esforços devem continuar a ser desenvolvidos no sentido da atração de investimentos para a produção de produtos como o açúcar e os óleos alimentares, dado o peso que os mesmos têm nos níveis de importação do país. Atualmente, existem cerca de 100 diferentes fabricantes de bebidas em Angola, com destaque para cerveja, refrigerantes e água de mesa. Trata-se de um domínio cuja produção já cobre uma parte significativa do consumo do país. E o mais importante ainda é que muitas dessas produções são feitas sob rigorosos estándares internacionais de qualidade. Inserida no setor das bebidas, ainda que de forma indireta, estão outras atividades industriais, tais como a produção de rótulos, embalagens de cartão, cápsulas metálicas e grades plásticas, películas de filme e outros artigos destinados ao embalamento e transporte de produtos. O crescimento dos mesmos tem sido gradual e tem permitido que a cadeia de produção de bebidas esteja num patamar de crescimento, podemos considerar, já considerável. Minhas senhoras e meus senhores, acabamos de descrever alguns avanços que temos registrado no setor da indústria. Ainda não atingimos todos os nossos objetivos, mas estamos certamente no caminho certo e no caminho correto. Dizem os chineses que uma grande caminhada começa com o primeiro passo, e certamente que esse passo já foi dado. O Executivo selecionou 54 bens da cesta básica e outros produtos prioritários em relação aos quais estamos a implementar medidas para que a produção nacional dos mesmos alcance níveis de autossuficiência em relação ao consumo interno, diminuindo ou eliminando nos próximos anos a importação dos referidos produtos. Estes produtos contarão com um programa de apoio ao crédito, recentemente aprovado pelo Executivo, através do qual os bancos comerciais aumentarão o crédito para os investimentos que deverão ser feitos com vista ao aumento da produção nacional dos mesmos. As taxas de juro e custos associados ao crédito para alguns desses produtos não excederão a taxa anual de 7,5%. As compras do Estado, com destaque para o abastecimento das Forças Armadas e da Polícia Nacional, vão priorizar a aquisição da produção nacional, sobretudo para os 54 bens da cesta básica e outros produtos prioritários definidos no PRODESE. Definimos novas regras para a importação destes produtos, para garantir a prioridade na compra dos mesmos aos produtores nacionais. Estão a ser desenvolvidos estudos da pauta aduaneira, de modo a estabelecer o necessário alinhamento entre a importação dos produtos da cesta básica e a produção nacional destes produtos. A pauta aduaneira deverá ser sempre estabelecida de maneira a estimular a produção nacional e nunca no sentido de a prejudicar. Estamos em crer que todas estas medidas contribuirão
para melhorar o ambiente de negócios em Angola, aumentarão a confiança dos agentes económicos na nossa economia e, por esta via, aumentarão os níveis de investimento privado no nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, com estas palavras, considero aberta esta importante feira temática, com a esperança de que a mesma seja mais um passo importante no caminho que estamos a seguir de diversificação da nossa economia, do aumento do emprego, dos rendimentos e do bem-estar dos angolanos. Muito obrigado pela vossa atenção.